Essa é a nova Peugeot Partner. Pois é, meus amigos, esse é o novo visual da Peugeot Partner. Agora que Fiat e Peugeot fazem parte do mesmo grupo automotivo, essas fusões podem se tornar cada vez mais comuns. Isso se chama rebadge, que é um carro que é vendido por duas marcas ao mesmo tempo, somente com pequenas alterações de logomarca e algumas características pequenas, algumas pequenas modificações. Há tempos o brasileiro não via uma cópia tão descarada assim. No começo dos anos 90, o Volkswagen Apollo era, na verdade, um Ford Verona com roupa esporte, tempos de alto latino. E hoje vamos mostrar mais alguns carros que foram vendidos por marcas diferentes mundo afora. Por isso convido você a se inscrever no canal se não for inscrito e já deu joinha na nossa sessão Nostalgia. Vamos lá! O Suzuki Vitara é um SUV criado pela Suzuki, é claro, em parceria com a GM norte-americana. Entrou no mercado em 1989, chegou no Brasil em 1991 após a abertura das importações para carros... Abertura das importações para carros importados, é óbvio, né? Foi vendido dessa forma por aqui até o ano de 1998, quando foi substituído pelo Gran Vitara. Na virada do milênio, a GM já detinha cerca de 20% das ações da Suzuki. Esses e outros fatores levaram a Chevrolet a lançar por aqui, no ano de 2001, o Chevrolet Tracker. E nessa época o Gran Vitara ainda era comercializado pela rede Suzuki aqui no Brasil também. Foi vendido até 2003 nas versões gasolina e diesel. Já o Chevrolet era somente na versão movido a diesel. Basicamente o mesmo carro com emblemas alterados. Foi vendido pela Chevrolet até 2007, mas seu alto valor por se tratar de um veículo a diesel e o seu projeto já defasado em relação aos concorrentes fizeram com que ele nunca tivesse atingido um sucesso expressivo aqui no Brasil. Apesar de ter sido a única geração do Tracker a oferecer a tração 4x4. O Tracker em si voltou ao Brasil na segunda geração em 2013 e chegou na terceira agora recentemente em 2020. E apesar de 20 anos aí, né? Só agora realmente com a terceira geração ele está experimentando um pouco mais de sucesso. A primeira e a segunda realmente não tiveram muita expressão no mercado. Aliás, já que estamos falando de GM e Suzuki, as curiosidades não param por aqui. O Celta, que foi um carro compacto que foi desenvolvido aqui no Brasil, ganhou as ruas da Argentina em 2006, mas não como Chevrolet, e sim também como Suzuki Fan. Basicamente o mesmo carro também, somente com as trocas dos emblemas. E a diferença significativa estava, no caso que aqui no Brasil o motor podia ser no início 1.0 e 1.4, lá somente o motor 1.4. Aqui no Brasil o motor 1.4 depois de um tempo deixou de ser oferecido. No final da vida o Celta realmente ficou só com o motor 1.0 VHC aqui no Brasil. Lá era a identidade Suzuki, mas somente os emblemas foram trocados, porque era realmente o mesmo carro sem tirar nem pôr. Somente no caso do motor, que lá não havia a versão 1.0. E esse Suzuki Fan aí ficou por lá até o ano de 2011 também. Para quem pensa que a Volkswagen entrou no mercado de picapes com a Amarok, está enganado. Claro, eu também estou lembrando da Kombi picape, Kombi cabine dupla, Kombi de 3 portas, eu sei de tudo isso. Mas não é especificamente disso que eu estou falando. Com exceção da Kombi, estou falando de uma outra picape, nos moldes tradicionais, né? No final dos anos 80, a Volkswagen alemã fez uma parceria com a Toyota para a fabricação de sua própria picape, usando como base a Toyota Hilux. A ideia era atingir um segmento que não era atingido pela pequena Volkswagen Caddy, aquela picape pequenininha baseada no Golf, uma espécie de saveiro que houve lá fora. A ideia era uma picape um patamar acima, uma caminhonete mesmo. E a Toyota, a ideia, eles viram com bons olhos a Toyota Hilux como uma boa base para fazer a Volkswagen Taro, um nome tipicamente japonês também. Afinal de contas, as picapes seriam enviadas do Japão em regime de CKD para a fábrica de Hannover, da Volkswagen lá em Hannover, na Alemanha, e lá seriam montadas. E Volkswagen Taro ficou como o nome da picape, que era uma Hilux com identidade Volkswagen. Além disso, apesar do nome realmente ser um nome de origem japonesa, também tiveram
picapes da Volkswagen circulando, foram feitas unidades no Japão também dessa picape, apesar de que lá a Toyota Hilux também era muito forte. Foi fabricada de 1989 até 1997 e nunca atingiu o sucesso esperado pela marca. Depois disso, a Volkswagen demorou a retomar parcerias com outras marcas para a produção de picapes, como aconteceu com a Ford, por exemplo, mais recentemente. Um detalhe curioso também que vale a pena analisarmos é que nesse período de 89 a 97, quando essa picape foi produzida lá nesse regime de CKD, aqui no Brasil a Auto Latina estava em pleno vigor. Joint Venture, parceria entre Ford e Volkswagen para compartilhamento de plataformas e motores. E vale a pena a gente analisar por que motivos eu sinceramente não sei. A Volkswagen nunca explorou de fato o fato de a sua parceira Ford ter um renome, uma tradição muito grande em picapes aqui no Brasil também. A Volkswagen nunca se interessou por usar a estrutura de veículos pesados da Ford. Eu não sei dizer também realmente se isso estava estabelecido em contrato, mas querendo ou não, a plataforma que foi mais usada pela Volkswagen nos seus carros foi a plataforma do Escort, que deu origem ao Apollo, ao Pointer e ao Logos. Realmente a Volkswagen nunca se aventurou lá nos anos 90, apesar de ter essa possibilidade, nunca se aventurou mesmo no segmento de picapes, de veículos mais pesados. Olha, para o meio bizarro mercado indiano, o nosso Nissan Marque e Nissan Versa viraram Renault, simplesmente. O Marque virou o Renault Pulse, e não é o Fiat Pulse agora. Renault Pulse foi lançado em 2011. O Versa virou o Renault Scala e foi lançado um ano depois, em 2012. Sem expressão, saíram de linha em 2018. O mercado indiano contém bizarrices mesmo, né? A gente pode ver que até na grade dianteira do Versa, o emblema Renault ficou visivelmente grande para a grade do carro, que originalmente é um Nissan. A junção da Fiat e a Chrysler deu origem a diversas combinações curiosas no mercado de automóveis. Isso ainda antes da atual Stellantis, né? Ainda na era do grupo FCA, Fiat Chrysler. Eu lembro de uma vez ter visto uma Dodge Journey com emblemas Fiat. Aquilo me causou realmente curiosidade. E logo eu fui pesquisar e constatei que se tratava de uma Fiat Freemoon, idêntico ao modelo Dodge. Tinha um público-alvo diferente. A maior diferença entre as duas estava no motor. No caso da Dodge Journey, o motor era um V6 3.6 que gerava 280 cavalos. Já na Fiat Freemoon, a mais modesta, o motor era um motor de 4 cilindros, 2.4, que rendia 172 cavalos de potência. A Fiat Freemoon não vendeu muito aqui no Brasil. Apenas 3.400 unidades até sair de linha em 2016. A Dodge Journey ficou em linha até 2020, quando também deixou de ser produzida. Na época da Fiat Chrysler, o grupo desejava vender carros bons de mercado, como a Toro, a Strada, a própria Fiorino. Mas como fazer em casos em mercados onde a Fiat não atuava, não tinha representação? A ideia foi muito simples, simplesmente vender esses veículos de origem Fiat com emblemas de outras marcas, como Ram e Dodge. Isso foi feito realmente com a Strada, que virou o Ram 700, e a Toro, que virou o Ram 1000. Até a Fiat Fiorino, que virou o Peugeot Partner agora aqui no Brasil, lá fora virou também a ProMaster Rapid, ou ProMaster Rapid. E até o Gran Siena no mercado mexicano virou o Dodge Vision. Tivemos o Chrysler Vision por aqui via importação, mas nada tem a ver, né? E era o Siena nosso, não nem pôr realmente, pessoal. Só emblema trocado. E agora, com a Stellantis agregando ainda mais marcas, podemos esperar ainda mais fusões e combinações pitorescas, como é o caso da Peugeot Partner, que é na verdade uma Fiat Fiorino, né? É o mesmo carro. Peugeot e Citroën pertencem ao mesmo conglomerado de indústrias automotivas, a PSA, que agora se fundiu com a FCA e virou a Stellantis. No começo dos anos 2000, a Citroën decidiu que para o mercado chinês ela deveria lançar a sua versão do Peugeot 206. E para isso, ela não somente se inspirou no Peugeot 206, como usou a estrutura dele, alterando somente a parte da frente e a lanterna traseira. Acontece que o visual retilíneo da identidade Citroën na frente, a enxertada na carroceria, com a lanterna também mudada atrás, a frente muito retilínea
retilínea não combinou com o formato arredondado da carroceria do 206. Isso gerou o Citroën C2 para o mercado chinês. Claro que houve o Citroën C2 também, de fato, originalmente Citroën, que foi feito em outros países. Mas esse aí, o chinês, realmente ficou uma coisa bem bizarra. Parece até uma montagem. Aqui no Brasil, no final dos anos 70, a Volkswagen Werk comprou a Chrysler do Brasil com clara intenção de criar aqui a Volkswagen Caminhões. O interesse dela era, de fato, nos caminhões da linha Dodge. Pouco interessava os veículos, os Dojões, os Charger, RT, Dart, tão pouco Polar. E todos eles realmente foram tirados de linha. Na Argentina, a Chrysler também foi comprada pela Volkswagen, mas pela Volkswagen Argentina, era outra empresa, não era a mesma que comprou a Chrysler por aqui. E lá, a realidade de mercado era outra. E lá a Volkswagen não tinha um representante no segmento de carros médios, como aqui no Brasil havia o Passat. Por isso que não fazia sentido realmente ter um carro como o Dodge Polar, era até um concorrente mesmo do Passat, né? Na Argentina a realidade era outra. A Volkswagen não tinha nenhum carro nesse segmento e quando comprou a Chrysler tinha o Dodge Polar por lá. E foi aí então que surgiu no ano de 1982 o Volkswagen 1500, que era na verdade um carro Chrysler, um Dodginho com identidade Volkswagen que ficou em linha até o ano de 1990 por lá, sofrendo algumas modificações com cada vez mais plástico, para-choque, frente Volkswagen, ficou parecendo um avô do Voyage por lá e realmente lá ele foi sucedido depois pelo Volkswagen Gazelle, que é o nosso Voyage. Um fato também que é interessante citarmos é que a Willys do Brasil, a Willys Overland, tinha parceria com a Renault para fabricar o Gordini, o Dauphine e o Gordini até os anos 60. Mas a Renault já estava pretendendo lançar um substituto para o Gordini. E aí então surgiu o projeto do Renault 12. A Willys iria lançar o Renault 12 aqui no Brasil. Mas eles não contavam que no meio do caminho a empresa seria comprada pela Ford do Brasil. E a Ford, quando comprou a empresa, o projeto já adiantado do Renault 12 veio de brinde. E aí então surgiu o Corcel. O Corcel era um carro baseado no Renault 12, com alterações para o nosso mercado, mas que tem origem Renault. Era um carro que seria vendido pela Willys, fabricado pela Willys, de origem Renault, e acabou sendo fabricado pela Ford. E o Corcel deu origem ao Del Rey, que no final da vida foi usar motor Volkswagen, motor AP. Olha como a nossa indústria é rica em histórias e curiosidades, pessoal. Muito interessante, por isso convido você a se inscrever no nosso canal e vir conosco para esse mundo fantástico de nostalgias. Eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!